quero agradecer a você por você ter parado um pouco do seu tempo e estar vendo essa história, esse relato. E se você não for inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu joinha. No final do vídeo, põe aí o seu comentário sobre o que você achou do vídeo. Se você conhecer alguma história sobrenatural ou alguém que passou por algo sobrenatural, eu vou deixar o meu e-mail na descrição do vídeo. Aí você pega o seu relato e manda ele para mim. Aí eu vou fazer uma história, um filme e colocar aí no YouTube para as pessoas conhecerem o seu relato. E mais uma coisinha, pega esse vídeo que você está assistindo agora e compartilhe ele com pelo menos 2 pessoas. E aí eu, em gratidão a você, vou compartilhar o seu vídeo também com pelo menos 2 pessoas, tá bom? Bom, no relato de hoje nós vamos contar a história de um rapaz que, quando ele estava vindo da casa da namorada para a casa dele, ele teve uma das mais aterrorizantes experiências sobrenatural. E isso já se passou já há bastante tempo, e até os dias de hoje ele ainda conta esse relato, essa história que ocorreu com ele. Bom, essa história aconteceu com esse rapaz e ela ocorreu da seguinte maneira. Algumas décadas atrás, esse rapaz morava juntamente com a família dele em uma área rural, onde havia fazendas, chácaras, sítio, enfim, era uma área verde, onde só havia mato. E esse rapaz ele tinha uma namorada e eles moravam a cerca de uns 10 quilômetros longe um do outro. E esse rapaz, para ir até a casa da namorada, ele tinha que passar por meio de mato, cortando chácaras e fazenda, como eu falei. E num determinado final de semana, ele foi até a casa da namorada e lá ele passou a tarde e o começo da noite. E quando já caiu a noite, ele se levantou e se despediu ali do pai, da mãe, da moça, para ir embora para casa. O pai e a mãe da moça ainda conversou com ele e falou para ele passar ali aquela noite, pois era perigoso ele ir embora para casa sozinha, atravessando ali toda aquela região que era tão deserta, onde só havia mato, onde só havia chácaras e fazenda. Mas o rapaz, meio constrangido, achou por melhor ir para casa. E ele então assim foi. Quando ele saiu da casa ali da namorada, já estava escuro, já era noite. E como eu falei, ele morava a cerca de uns 10 quilômetros longe ali da casa da namorada. E ele então foi andando sossegadamente pelo caminho, cortando ruas de terra, mato, passando por porteiras, enfim, ele foi em direção à sua casa. E como ele morava longe, já fazia um certo tempo que ele tinha saído da casa da namorada e já estava bem à noite, bem à noitinho mesmo. E ele então chegou em uma determinada fazenda, onde ele tinha que atravessar por dentro daquela fazenda para chegar até a casa dele. E nessa fazenda havia uma porteira, havia ali uma espécie de portão de madeira que ele tinha que abrir e atravessar. E quando ele foi indo na direção daquele portão, quando ele estava a alguns metros daquele portão, ele notou que na frente daquela porteira havia uma vaca. E aquela vaca ela estava deitada bem na frente do portão, impedindo a passagem de quem chegasse ali. Não tinha como passar, pois ela estava bem ali na frente. E ele então, meio assustado por ser um lugar onde era totalmente ermo e escuro, ele se aproximou com uma certa cautela e foi na direção da vaca, e com o pé ele foi para dar um toque na vaca para se levantar e ele então abriu o portão e passar. Só que quando ele com o pé foi para encostar naquela vaca que estava ali deitada, aquela vaca então ela deu uma espécie de um estouro, uma explosão, e se transformou em uma névoa, uma fumaça branca.
E ele, quando viu aquela vaca se transformando em fumaça e se desvanecendo, sumindo aí no meio do mato, ele então perdeu totalmente as forças, perdeu ali a noção do tempo, a noção de tudo, e ele abriu ali com as poucas forças que restava a ele abriu a porteira e, trêmulo, sem reação, sem forças praticamente, ele foi quase que inconsciente, correndo na direção da casa dele, cortando matos, fazendas e chácaras no meio do escuro. E ele então, depois de algum tempo, chegou na casa dele, ainda ofegante, ainda trêmulo, totalmente assustado com o que havia ocorrido com ele. E ele então chegou, entrou em casa e a família, a mãe, o pai, perguntou a ele o que tinha ocorrido. E ele então foi contar para a família o que havia acontecido. E a família de imediato custou a acreditar nele. Mas ele, de tanto contar aquela história, de tanto insistir que era verdade, a família então acreditou no que ele contou. Ele fala que aquela vaca ali era um espírito vaca e ficou ali para assombrar quem passasse por aquela porteira. Esse rapaz passou por essa experiência já há algum tempo atrás, mas até os dias de hoje ele conta essa história e diz que essa história foi real e aconteceu com ele. Um espírito em forma de vaca. Bom, pessoal, e aí, o que você acha? Essa história, esse rapaz diz que realmente ocorreu, aconteceu com ele. É uma história verídica, verdadeira. Você conhece algo parecido? Você já passou por alguma situação parecida? Ou conhece alguém que já passou por algo parecido? Bom, o que eu posso dizer é que nós não devemos duvidar de qualquer que seja o relato sobrenatural, a história sobrenatural de quem quer que seja. Pois, como diz aí um homem muito conhecido, muito sábio, ele disse que entre os céus e a terra há muito mais mistério do que a nossa vã filosofia possa imaginar. Eu acredito, pois eu mesmo já vivenciei algo pior até do que isso. Tá bom, pessoal? Então essa era a história que eu tinha para contar para vocês. Se você gostou do relato, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, ponha aí nos comentários o que você achou e compartilhe o vídeo com pelo menos 2 pessoas. E não se esqueça, se você tiver uma história sobrenatural, manda ela para mim, para eu contar ela aí para as pessoas saber da sua história, daquilo que você vivenciou espiritualmente. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela sua atenção, valeu e até a próxima.